O vento soprava do mar Egeu como uma respiração antiga, carregando o cheiro salgado das águas misturado ao odor de madeira queimada e corpos exaustos. Atenas estava muda. As muralhas, outrora símbolo de invencibilidade, estavam cobertas de fuligem e sangue. E o porto do Pireu, coração econômico e militar da cidade, jazia tomado pela fumaça de trirremes destruídas. Esparta vencera. As lanças lacedemônias erguiam-se sobre as ruínas como estandartes de um novo tempo, frio e disciplinado. Os últimos cidadãos atenienses desciam as ladeiras em silêncio, observando o exército inimigo ocupar as ruas. Nenhum cântico, nenhum brado de vitória, apenas o som ritmado das sandálias sobre a pedra. O ar parecia pesado, como se o próprio mundo hesitasse em celebrar. Esparta havia conquistado o império de Atenas, mas na quietude daquele amanhecer, algo se partia. Um pressentimento sombrio de que a vitória traria consigo uma ferida que jamais cicatrizaria. O cerco final fora uma lenta agonia. Durante meses, a frota de Lisandro bloqueou todas as rotas de abastecimento, estrangulando Atenas pela fome. O trigo que vinha do ponto Euxino nunca chegou. O ouro de Delos já não sustentava a resistência. Dentro das muralhas, o desespero corroía a razão. Famílias disputavam restos, e até os templos, onde antes ecoavam preces, tornaram-se abrigos de prantos e doenças. O orgulho ateniense, aquele que havia enfrentado o Império Persa e erguido o Partenon, dissolvia-se em desespero. Quando o conselho finalmente votou pela rendição, não havia discursos, apenas cabeças curvadas. As condições impostas por Esparta foram duras e humilhantes. A destruição das longas muralhas que ligavam Atenas ao Pireu, a entrega de quase toda a frota e a instalação de um governo oligárquico leal à Lacônia. A chama da democracia, acesa há menos de um século, fora apagada sob o peso da lança espartana. Lisandro, o homem por trás dessa vitória, caminhava entre os destroços com a serenidade de quem compreende a dimensão da própria obra. De origem modesta, havia ascendido graças à astúcia política e à disciplina que personificava o ideal espartano. Diferente de outros generais, Lisandro não se deixava dominar pelo fervor da batalha. Lutava com a frieza de um estrategista e a paciência de um predador. A guerra o transformara em símbolo, mas também em perigo. Ao regressar para Esparta, foi recebido como herói, o salvador que dera aos dórios o domínio sobre toda a Grécia. Estátuas foram erguidas em sua honra e canções celebravam sua vitória. Contudo, dentro de Lisandro crescia uma ambição incompatível com o mundo que o moldara. Ele sonhava com um império, não de glória, mas de controle. Criou as decarquias, oligarquias submissas à sua vontade, governadas por homens que lhe deviam poder e fidelidade. Era o nascimento de uma teia de dominação política que estendia os tentáculos de Esparta muito além de suas fronteiras. Mas o que ele via como estabilidade, os outros começaram a chamar de tirania. Esparta, no entanto, não nascera para governar, nascera para resistir. Desde o século 8 a.C., seu sistema político e social fora forjado para evitar mudanças, preservar a pureza da tradição e garantir a obediência cega ao Estado. Os espartanos viviam como guerreiros, não como administradores. O menino nascido em Esparta pertencia à cidade, não à família. Aos 7 anos, era arrancado do lar e lançado à agoge, onde aprenderia a suportar dor, fome e humilhação. O objetivo não era formar indivíduos, mas engrenagens de um corpo coletivo, a polis disciplinada que sobrevivera a tudo. Essa estrutura rígida dera a Esparta sua força na guerra, mas agora tornava-se seu maior fardo. O poder exigia adaptação, diplomacia e, sobretudo, compreensão da alteridade. Esparta não possuía nenhuma dessas virtudes. Em vez de governar com sabedoria, impôs seu modelo com brutalidade. E quanto mais tentava dominar a Grécia, mais traía a própria essência. Nas cidades conquistadas, o orgulho espartano logo se transformou em ressentimento. As guarnições lacedemônias, compostas de guerreiros arrogantes e implacáveis, tornaram-se presença constante nas praças e assembleias. As decarquias governavam com medo, apoiadas por Esparta, e os antigos aliados começaram a perceber que haviam apenas trocado de senhor. Corinto, Argos, Tebas, todos viam o novo império com olhos desconfiados.
A promessa de libertar a Grécia da tirania ateniense se convertera em ironia amarga. Esparta cobrava tributos, interferia nas leis locais e exigia obediência. A hegemonia recém-nascida já carregava o germe da insatisfação. Em menos de uma década, o sonho de unidade transformou-se em uma rede de ódios silenciosos, pronta para explodir. A cidade que jurava desprezar a riqueza começava a corromper-se pelo gosto do domínio, e o ferro, sua virtude máxima, começava a oxidar sob o contato com o poder. Enquanto o mundo helênico se acomodava sob esse novo equilíbrio instável, Atenas, mesmo derrotada, manteve algo que Esparta jamais entenderia: o poder da reflexão. Nos restos do Ágora, filósofos e sofistas discutiam o sentido da queda. Xenofonte, discípulo de Sócrates, observava com admiração a disciplina espartana, mas também com inquietude. Escreveria, anos depois, que Esparta, ao conquistar a Grécia, perdera aquilo que a tornava digna de respeito: a moderação. Para os atenienses, a derrota tornara-se um espelho, uma forma de compreender a fragilidade da glória. Já para Esparta, a vitória fora um veneno doce, que embriagava e corroía. O país que vencera pela contenção agora se perdia na arrogância. A paz, que deveria ser o prêmio da virtude, revelava-se uma armadilha moral. Na noite em que Atenas caiu, Lisandro contemplou o mar sem festejar. As fogueiras do Pireu ardiam à distância, refletindo-se nas ondas como brasas que se recusavam a morrer. A cidade vencida dormia sob um manto de silêncio, mas nos campos do Peloponeso, o destino já movia as peças de uma nova tragédia. Esparta conquistara a Grécia, mas perdera algo que jamais recuperaria: o equilíbrio entre força e propósito. Nos anos que se seguiriam, a rigidez que garantira sua supremacia começaria a sufocar sua própria alma. O ferro que moldara heróis agora forjava o início da decadência, e o que naquela madrugada parecia o ápice de um império era, na verdade, o primeiro som de uma queda anunciada. A vitória sobre Atenas consolidara Esparta como a potência suprema do mundo grego. No entanto, a cidade que agora dominava a Grécia era, em essência, uma fortaleza isolada no vale da Lacônia. O rio Eurotas cortava suas planícies como uma artéria silenciosa, cercada por montanhas áridas que protegiam e, ao mesmo tempo, aprisionavam seu povo. Ao contrário das polis vizinhas, Esparta não possuía muralhas de pedra. Sua defesa era de carne e disciplina. As muralhas de Esparta são seus homens, dizia um antigo provérbio. E assim, por séculos, ela sobrevivera pela força da vontade coletiva. Mas essa força tinha um preço. Tudo o que não servia à guerra era considerado supérfluo. A música, a arte, o comércio, tudo existia apenas para reforçar a máquina militar. A vitória sobre Atenas, portanto, não trouxe um novo florescimento. Trouxe apenas mais rigidez, mais vigilância, mais desconfiança. O reino de ferro se fechava ainda mais sobre si mesmo. Desde o nascimento, o espartano era moldado pela lei não escrita da sobrevivência. Ao vir ao mundo, o recém-nascido era examinado por anciãos. Se julgassem o corpo frágil, o destino era o Monte Taygeto, o abismo onde se descartavam as imperfeições. Aqueles que sobreviviam eram entregues à agoge, o sistema de treinamento estatal que substituía a família pelo dever. A infância em Esparta era um campo de provas. As crianças aprendiam a suportar frio, fome e dor. Dormiam sobre juncos, roubavam comida para testar astúcia e apanhavam sem piedade caso fossem pegos. O objetivo era simples: matar o medo. Ragoge não formava guerreiros apenas no corpo, mas no espírito. O menino aprendia desde cedo que a fraqueza era crime e a compaixão um luxo perigoso. A cidade inteira funcionava como um quartel sagrado e cada cidadão como um sacerdote do combate. Na vida adulta, o cidadão espartano era um produto acabado dessa disciplina. Chamavam-se entre si homoioi, os iguais, porque a vaidade individual era considerada inimiga do Estado. Nenhum homem possuía riqueza ostensiva, e todos comiam as mesmas rações, partilhando a sopa negra feita de sangue e vinagre. As casas eram simples, os móveis toscos e até o modo de andar devia expressar autocontrole. As mulheres, por sua vez, viviam com uma liberdade incomum para a Grécia antiga. Faziam exercícios, administravam propriedades e eram incentivadas a dizer o que pensavam. Mas essa autonomia era funcional.
Nascia da necessidade de manter a cidade viva enquanto os homens guerreavam. Em Esparta, a vida privada praticamente não existia. O indivíduo era apenas uma extensão da polis. Era um sistema de pureza assustadora, onde tudo o que não servia à força era descartado. Um reino sem adornos, feito de carne, suor e ferro. Essa perfeição aparente, porém, escondia uma contradição profunda. A economia espartana sustentava-se sobre os ombros dos ilotas, servos conquistados da Messênia e da Lacônia, que cultivavam a terra e alimentavam a cidade. Eram homens e mulheres que trabalhavam sob vigilância constante, vigiados e humilhados. Todos os anos, os éforos, magistrados espartanos, declaravam oficialmente guerra aos ilotas, para que qualquer cidadão pudesse matá-los sem cometer sacrilégio. Esse ritual de violência institucionalizada era o alicerce do sistema. Enquanto os espartanos treinavam e lutavam, dezenas de milhares de ilotas mantinham os campos férteis. A sociedade que pregava a igualdade entre seus cidadãos sustentava-se sobre a servidão brutal de outros. A pureza militar, tão exaltada nas canções, tinha o cheiro do sangue dos subjugados. E nessa dissonância silenciosa, o futuro já tremia. A estrutura política refletia o mesmo paradoxo. Esparta era, ao mesmo tempo, uma oligarquia e uma monarquia dupla. 2 reis dividiam o trono, um da dinastia dos Ágidas e outro dos Euripôntidas, símbolo de equilíbrio e vigilância mútua. Acima deles, o conselho dos anciãos, a Gerucia, ditava o rumo das decisões. E vigiando a todos, estavam os 5 éforos, magistrados eleitos que representavam a lei civil e tinham poder até sobre os reis. Esse sistema, aparentemente estável, funcionava porque ninguém confiava em ninguém. Cada instituição era uma corrente que mantinha a outra sob controle. Era um equilíbrio tão rígido que qualquer desvio, qualquer lampejo de ambição, era visto como ameaça à ordem divina de Licurgo, o lendário legislador. Mas o poder, mesmo em Esparta, sempre encontra uma brecha. E na geração seguinte, essa brecha tomaria forma em 2 homens: Lisandro, o comandante, e Agesilau II, o rei. O cotidiano espartano parecia imóvel, mas a tensão crescia nas sombras. Os jovens, formados em tempos de guerra, viam-se agora sem inimigos dignos. Os campos do Peloponeso estavam em paz, mas os guerreiros não sabiam o que fazer com o ócio. O ferro, quando não usado, começa a enferrujar. Muitos passaram a buscar glória em pequenas campanhas. Outros se tornaram arrogantes, desprezando os povos que haviam libertado ou escravizado. A guerra do Peloponeso dera-lhes propósito. A paz, em contrapartida, expôs o vazio. O mesmo sistema que produzia coragem também gerava fraqueza. Sem conflito, Esparta não sabia existir. A rigidez que garantira sua força agora ameaçava transformá-la em estátua. Perfeita, mas imóvel, incapaz de respirar o próprio tempo. O Reino de Ferro vivia o auge de sua forma e o início de sua corrosão. Lisandro, vitorioso, e Agesilau, ambicioso, simbolizariam os 2 rostos dessa nova era. Um era o estrategista político, manipulador de alianças e intrigas. O outro, o rei guerreiro que sonhava com conquistas na Ásia e uma glória comparável à de Alexandre, séculos antes de Alexandre nascer. Entre ambos, formava-se uma linha de tensão que definiria o destino de Esparta. A cidade ainda se via invencível, mas o ferro começava a ranger sob o peso de sua própria perfeição. E como toda estrutura que se fecha demais sobre si, Esparta não percebia que, quanto mais endurecia, mais se aproximava da fratura. Lisandro, o homem que transformara Esparta em senhora da Grécia, não possuía sangue real, mas carregava algo ainda mais poderoso: a convicção de que o destino podia ser moldado pela vontade. Era filho de pais modestos, forjado na disciplina da agoge, e ascendera não por herança, mas por mérito e astúcia. Sua vitória sobre Atenas dera-lhe o respeito de todo o mundo helênico e o medo de seus próprios compatriotas. Em Esparta, a glória pessoal era uma ameaça à ordem coletiva. A cidade existia para apagar o indivíduo dentro do dever, e Lisandro começava a sobressair demais. Ainda assim, sua influência era incontestável. Trouxera ouro ao Vale da Lacônia, ampliara o domínio sobre o Egeu e transformara Esparta pela primeira vez em uma potência marítima. O problema é que a riqueza, uma vez conquistada, nunca mais se esquece.
que o ferro que antes sustentava a virtude espartana começava a perder o brilho. O ouro de Atenas corria agora pelas mãos de homens que haviam jurado desprezá-lo. Os guerreiros que antes viviam na frugalidade descobriram o prazer do luxo discreto. Taças de prata, tecidos finos, escravos pessoais. Esparta, que se orgulhava da igualdade, via nascer uma nova forma de desigualdade, a do prestígio e da influência. Lisandro, consciente disso, tentou usar essa transformação em favor de sua própria autoridade. Instalou guarnições em várias cidades gregas, apoiadas por oligarquias submissas, as decarquias, governadas por seus aliados pessoais. Era uma teia de poder silenciosa, mas abrangente. E embora se proclamasse servo do Estado, Lisandro estava criando algo que a mentalidade espartana jamais compreenderia: um império político, sustentado por lealdades humanas, não por deveres cívicos. O general que vencera Atenas agora vencia Esparta por dentro. Foi nesse cenário que surgiu Agesilau II, o jovem príncipe da casa Euripôntida. De estatura baixa, com uma leve deformidade na perna e uma mente disciplinada, ele parecia, à primeira vista, o oposto de Lisandro, mas foi o próprio general quem o elevou ao trono, manipulando o conselho dos Éforos para que o escolhessem como rei em 398 a.C. Lisandro via nele um instrumento ideal, alguém grato, controlável e disposto a restaurar o prestígio moral de Esparta. O plano, contudo, logo saiu de seu controle. Agesilau revelou-se mais astuto e ambicioso do que todos imaginavam. Reverenciava as leis de Licurgo e o ideal da pureza militar, mas seu coração ardia com o desejo de glória pessoal. Onde Lisandro via o poder como teia, Agesilau via o poder como espada. Essa diferença, silenciosa no início, se tornaria o estopim de uma disputa que marcaria o início da decadência espartana. Quando Agesilau decidiu levar a guerra à Ásia Menor, Lisandro o acompanhou. A ideia era ousada: libertar as cidades gregas sob domínio persa e estabelecer o domínio lacedemônio sobre o Oriente. A expedição, porém, revelou um choque de egos. Lisandro, admirado pelos generais locais, era tratado como verdadeiro comandante, enquanto o rei era visto como figura cerimonial. Em pouco tempo, a tensão explodiu. Agesilau, tomado de ciúmes e irritação, humilhou Lisandro publicamente em Sardes, retirando-lhe o comando e o exílio simbólico das decisões. Lisandro voltou para Esparta ferido, e o rei prosseguiu a campanha sozinho, convencido de estar restaurando a glória ancestral. O que Agesilau não percebia é que, ao expandir demais os domínios, estava espalhando as forças da cidade. Enquanto marchava pela Ásia, a Grécia continental se agitava, e Esparta começava a perder o controle do próprio território que jurava governar. As tensões políticas refletiam uma crise mais profunda. Esparta já não era unida. Lisandro representava a inteligência política, a capacidade de adaptação e diplomacia. Agesilau encarnava o purismo rígido, o ideal da autossuficiência. Entre ambos, Esparta se partia. As cidades sob domínio lacedemônio, de Corinto a Tebas, conspiravam em silêncio. O ferro disciplinado começava a enfrentar algo para o qual nunca fora treinado: a necessidade de ceder. Dentro da própria Lacônia, cresciam murmúrios sobre a desigualdade e a corrupção trazida pelo ouro estrangeiro. O que Esparta ganhara em extensão, perdia em alma. Lisandro, ainda que isolado, enxergava o desastre se aproximando. A hegemonia construída com tanta precisão começava a rachar, e cada fissura parecia inevitável, como se a cidade estivesse cumprindo um destino que nenhum de seus deuses poderia impedir. Agesilau, obstinado, manteve-se na Ásia até ser chamado de volta às pressas. Uma coalizão se formava contra Esparta: Corinto, Argos, Atenas, outrora inimiga vencida, e Tebas uniam forças para detê-la. O rei retornou, vitorioso em batalhas distantes, mas derrotado em essência. Seu exército estava exausto, seus cofres vazios e seu povo inquieto. A arrogância que o sustentava começou a ceder ao peso da realidade. Esparta não compreendia mais o equilíbrio que a mantivera viva por séculos, a tensão entre força e prudência. Agora só restava a força. Agesilau acreditava ser o guardião da tradição, mas, na verdade, tornara-se o arquiteto da rigidez que sufocaria a cidade. E enquanto ele reforçava o ferro começava a quebrar.
Esparta, entre o general e o rei, perdia o rumo. Lisandro, morto em combate pouco tempo depois, deixava atrás de si a lembrança de um homem que ousara sonhar com um império racional. Agesilau, ainda vivo, tornava-se o símbolo de uma glória vazia, sustentada apenas pela obstinação. O choque entre ambos não foi apenas o conflito de dois líderes. Foi o reflexo do colapso de uma ideia. A cidade que se dizia eterna começava a envelhecer. O ferro se transformava em peso e a disciplina em prisão. O brilho de Esparta era agora o de uma lâmina embotada, bela na forma, inútil na prática. E se você chegou até aqui, acompanhando cada passo dessa ascensão e dessa sombra que cresce sobre o Peloponeso, saiba que o mais sombrio ainda está por vir. Porque o Império de Esparta, que parecia forjado para durar séculos, estava prestes a enfrentar o inimigo que nenhum treinamento poderia deter: o tempo. Continue conosco no próximo capítulo e descubra como a arrogância do ferro se transformou na ruína de um império. Após a vitória sobre Atenas e as campanhas iniciais de Agesilau II, Esparta acreditava ter atingido o auge de sua história. Pela primeira vez, toda a Grécia reconhecia seu domínio. De Corinto a Tebas, de Argos às Ilhas Jônicas, a antiga cidade de guerreiros, que durante séculos evitara o poder político, agora governava um império. Mas esse império não era construído sobre diplomacia, leis ou comércio. Era sustentado pelo medo. Em cada cidade-estado conquistada, havia uma guarnição espartana, um governador submisso, um exército vigilante. O mesmo modelo que garantira a vitória militar começava a corroer o alicerce do controle. Esparta não sabia comandar povos livres. Tentava impor a seus aliados o mesmo código rígido que aplicava a si mesma, esquecendo-se de que disciplina forçada gera apenas ressentimento. A Grécia, que se dobrara diante da lança, logo aprenderia a resistir pelas sombras. As decarquias instaladas por Lisandro e mantidas sob o olhar de Agesilau tornaram-se sinônimo de tirania. Eram conselhos de 10 homens, escolhidos entre as elites locais, cuja única função era obedecer a Esparta. Esses regimes oligárquicos enriqueceram rapidamente, explorando o povo e enviando tributos à Lacônia. O resultado foi previsível: revoltas, assassinatos e desconfiança crescente. Esparta reagia a tudo com ferro e punição. Não negociava, impunha. Quando Tebas e Corinto questionaram a autoridade espartana, Agesilau enviou tropas e ordenou execuções exemplares. As cidades que haviam lutado pela liberdade contra Atenas agora se viam subjugadas por um senhor ainda mais inflexível. E a ironia era cruel. Esparta, que pregava igualdade e simplicidade, tornara-se o centro de um império, sustentado por ouro estrangeiro, escravidão e medo. Enquanto isso, dentro de Esparta, a estrutura social começava a mostrar fissuras. O número de cidadãos plenos, os homoioi, diminuía drasticamente. Guerras contínuas, perdas humanas e a concentração de terras nas mãos de poucos tornavam a cidade cada vez menos igualitária. A antiga comunidade de guerreiros dava lugar a uma aristocracia militar. Os periecos, habitantes livres sem direitos políticos, cresciam em número, e os ilotas, os servos messênios, tornavam-se cada vez mais inquietos. A paz interna dependia de vigilância constante. Todos os anos, os éforos declaravam guerra aos ilotas para legitimar sua execução e reprimir possíveis rebeliões. Era um sistema que sobrevivia pelo medo. Medo de perder o domínio, medo de se abrir ao novo, medo de reconhecer a própria fragilidade. Esparta era forte demais para mudar e rígida demais para sobreviver. Agesilau II, agora no auge de seu poder, acreditava que o destino o chamava para algo maior. Alimentado por sua própria glória, sonhava em expandir o domínio lacedemônio para o Oriente, conquistando as terras persas e eternizando o nome de Esparta. Em 396 a.C., partiu novamente para a Ásia, levando consigo um exército pequeno, mas disciplinado. Suas campanhas foram vitoriosas no início. Derrotou sátrapas persas, saqueou cidades e proclamou a liberdade dos gregos do Oriente. Mas o ouro persa, hábil como o veneno, comprou alianças na Grécia. Atenas, Tebas, Corinto e Argos formaram uma coalizão para deter o avanço espartano. O império que Agesilau construía, fora das fronteiras, começava a ruir dentro delas. E enquanto o rei guerreava longe, seus aliados morriam em casa.
O ferro espartano estava dividido entre dois frontes, e essa divisão seria fatal. Em 394 a.C., a Guerra de Corinto trouxe Esparta de volta ao solo grego. As cidades rebeldes, unidas sob financiamento persa, enfrentaram os lacedemônios em terra e mar. Foi um conflito brutal e prolongado, marcado por traições e reviravoltas. Esparta venceu batalhas importantes, mas perdeu algo muito mais valioso: a aura da invencibilidade. Suas legiões começaram a sofrer derrotas pontuais, seus aliados a desertar. Agesilau retornou da Ásia às pressas, convocado pelo dever e pela ameaça de colapso. Marchou pela Tessália e pela Beócia com disciplina férrea, mas encontrou um cenário novo. Uma Grécia que já não temia tanto o nome de Esparta. A vitória final em Corinto não trouxe glória, e sim desgaste. Pela primeira vez desde as guerras do Peloponeso, o ferro mostrava rachaduras visíveis. Internamente, o regime espartano tornava-se cada vez mais austero. Os éforos intensificaram o controle da vida civil, proibindo luxos e reforçando o treinamento militar. A cultura, a poesia e até a filosofia foram marginalizadas. O medo de contaminação estrangeira fazia com que Esparta se isolasse ainda mais. As fronteiras tornaram-se linhas de ferro e as viagens ao exterior restritas. O ideal de pureza transformara-se em paranoia. A cidade que outrora inspirara respeito, agora inspirava desconfiança. Agesilau, mesmo percebendo as fissuras, recusava-se a mudar. Via a disciplina como antídoto universal e a tradição como escudo infalível. Mas toda couraça, cedo ou tarde, se torna prisão. E quanto mais o rei apertava o punho, mais o império lhe escorria entre os dedos. A arrogância da supremacia espartana atingiu seu ápice quando Atenas, antes arrasada, começou lentamente a renascer. Reconstruía sua frota, reerguia suas muralhas e voltava a ser uma voz política ativa. Esparta, cega pelo orgulho, não percebeu o perigo. Agesilau, consumido pela crença de que o destino era guiado pelos fortes, ignorava o cansaço do povo, o medo dos aliados e o sussurro da história. O Império de Ferro ainda se mantinha de pé, mas já se corroía por dentro. E nas montanhas da Beócia, uma nova força treinava em silêncio. Homens que estudavam cada movimento espartano e planejavam o golpe que mudaria a Grécia para sempre. Entre eles estava Epaminondas, o general que transformaria o campo de batalha em palco de revolução. O ferro que Esparta empunhava contra o mundo começava a voltar-se contra si mesma. A vitória trouxera glória, mas também inércia. E a inércia, como o mofo, espalhava-se em silêncio. Nos campos da Lacônia e da Messênia, os ilotas, servos e camponeses submetidos há séculos à dominação espartana, trabalhavam sem descanso, sustentando com suor e humilhação o luxo de uma cidade que se dizia igualitária. Eram dezenas de milhares, muito mais numerosos que seus senhores, mas mantidos sob o peso constante do medo. Viviam sabendo que cada colheita era uma oferenda imposta, e cada amanhecer podia ser o último. A cada ano, no início do outono, os éforos declaravam oficialmente guerra aos ilotas, para que pudessem ser mortos sem violar as leis divinas. O terror era uma ferramenta de Estado, e o sangue, uma forma de controle. Durante décadas, essa rotina de opressão fora aceita como parte da ordem natural das coisas. Mas quando as guerras externas começaram a drenar os guerreiros de Esparta, a vigilância interna enfraqueceu. O número de cidadãos plenos diminuía, e a proporção de ilotas crescia perigosamente. Em tempos de paz, a cidade se tornava prisioneira de sua própria paranoia. O medo de uma insurreição era tão grande que cada espartano dormia com a lança ao alcance da mão. As patrulhas secretas, a cripteia, percorriam os campos à noite, caçando e executando qualquer servo considerado ousado demais, forte demais ou simplesmente confiante demais. Jovens espartanos eram enviados como parte de sua formação a matar ilotas, aprendendo desde cedo que piedade era fraqueza. Era assim que Esparta mantinha o equilíbrio, pela crueldade ritualizada. Mas o equilíbrio é frágil quando se apoia no terror. O sangue derramado começou a gerar murmúrios, e os murmúrios tornaram-se planos. Em 464 a.C., décadas antes da queda de Atenas, Esparta já enfrentara uma grande rebelião de ilotas messênios após um terremoto devastador. Agora, no século IV a.C.,
A lembrança daquele levante pairava como um fantasma. As tensões voltavam a crescer. As campanhas longas e as derrotas parciais haviam reduzido o número de guerreiros disponíveis. Muitos espartanos, feridos ou empobrecidos, perdiam o direito de cidadania plena. Tornavam-se hipomeiones, os inferiores. A antiga igualdade entre os iguais ruía rapidamente. Esparta, que pregava a perfeição, começava a viver de aparências. E quanto mais fraca ficava, mais severa se tornava com os que a sustentavam. O medo da revolta ilota transformara-se em um vício. Quanto mais o Estado matava, mais temia. Agesilau II percebia o perigo, mas não o compreendia. Seu orgulho de guerreiro o impedia de enxergar que a verdadeira ameaça já não vinha do exterior. Em seus discursos, dizia que a obediência era a virtude máxima e que a rigidez salvaria a cidade. Para ele, a paz era apenas um intervalo entre as guerras, e enquanto planejava novas campanhas, seus campos queimavam em silêncio. Os ilotas, endurecidos pela servidão, aprendiam a disfarçar a raiva. Trabalhando para seus senhores, observavam cada fraqueza, cada brecha. As histórias de rebeldes messênios tornavam-se lendas sussurradas nos vinhedos, e a palavra liberdade começava a ganhar um som perigoso. Esparta, porém, não ouvia nada além do próprio orgulho. As lanças apontavam para fora, enquanto o inimigo crescia debaixo de seus pés. A tensão explodiu em surtos de violência. Pequenos grupos de ilotas fugiam para as montanhas, atacando guarnições isoladas, queimando depósitos de grãos, assassinando supervisores. As autoridades respondiam com massacres. Por ordem dos éforos, dezenas, às vezes centenas, de servos eram executados preventivamente para purificar o medo. As patrulhas da Criptaia tornaram-se mais ativas e os rituais de assassinato noturno foram retomados com brutalidade inédita. Jovens espartanos armados com punhais vagueavam pelas estradas sob o luar, caçando camponeses como se fossem presas. O que antes era treino militar transformou-se em prática sistemática de terror. E quanto mais sangue se derramava, mais os deuses pareciam calar-se. Nem Apolo, nem Artemis, nem Atena podiam proteger uma cidade que transformara o medo em lei. A decadência moral era palpável. A sociedade que um dia se orgulhara da virtude e da temperança, agora se sustentava em mentiras e violência. Os antigos costumes, a simplicidade, a honra, a fraternidade entre iguais, haviam se tornado máscaras vazias. Esparta começava a se fragmentar por dentro. As mulheres, antes símbolo de força e orgulho, viam seus filhos morrerem em campanhas inúteis. Os anciãos, outrora guardiões da sabedoria, viviam obcecados por preservar um passado que já não existia. Até mesmo os deuses pareciam distantes. Os sacrifícios aumentavam, as procissões tornavam-se mais sombrias e os oráculos mais indecisos. Era como se a cidade inteira pressentisse que algo sagrado havia sido violado. O ferro que antes protegia agora oprimia, e o medo, em vez de garantir a ordem, começava a corroê-la. A ironia suprema da história é que a força de Esparta sempre fora sua unidade, e agora essa unidade se desfazia. O medo dos ilotas não era apenas o medo de uma revolta. Era o medo de olhar para o próprio reflexo. Esparta via nos servos aquilo que tentava negar, sua própria humanidade. Cada ilota morto era, no fundo, uma tentativa de silenciar o grito interno de culpa. Mas nenhum ferro é capaz de calar um fantasma. Nas montanhas da Messênia, o espírito da vingança amadurecia, aguardando o momento de descer ao vale. E quando descesse, Esparta não estaria pronta. A cidade que aprendera a viver sem fraquezas descobriria, pela dor, que nada é mais perigoso do que aquilo que se tenta suprimir por tempo demais. Durante quase um século, o nome Esparta fora sinônimo de disciplina, austeridade e força inquebrantável. Nenhum exército grego ousava enfrentá-la em campo aberto, e nenhum governante se atrevia a desafiá-la diretamente. Mas após décadas de domínio, algo começava a mudar. A arrogância e o isolamento haviam tornado o ferro pesado demais. Os aliados da Liga do Peloponeso, outrora fiéis, agora murmuravam traição. As campanhas longas haviam exaurido os cofres e o espírito da cidade. A promessa de hegemonia eterna começava a ruir sob o peso da própria glória. Esparta, que vencera Atenas pela resistência, começava a perder tudo pela insistência. O mundo helênico estava cansado de obedecer
e os deuses cansados de protegê-la. O primeiro golpe veio do mar. Esparta, que jamais dominara a arte naval com a mesma maestria da guerra terrestre, viu sua frota ser derrotada por Atenas renascida. Com o apoio do ouro persa, a cidade reconstruíra seus portos e recuperara o orgulho. A Batalha de Cnido, em 394 a.C., marcou o início da virada. A frota espartana foi aniquilada, e o sonho marítimo de Lisandro, outrora símbolo da expansão, afundou com ela. Foi um desastre que repercutiu em toda a Grécia. Pela primeira vez, o mundo via que Esparta podia ser vencida. E essa percepção, mais do que a derrota em si, foi o golpe mortal. O mito da invencibilidade começava a se desfazer não apenas nos campos de batalha, mas na imaginação coletiva. O medo que sustentava o império começava a mudar de lado. A perda naval forçou Agesilau a retornar da Ásia. Ele marchou com suas tropas através da Trácia e da Tessália, cruzando territórios hostis, até alcançar novamente a Beócia. O retorno foi triunfante, mas enganoso. Os soldados estavam exaustos, os recursos escassos e o povo dividido. Esparta vencera batalhas, mas não sabia o que fazer com a vitória. A paz que impusera pela força começava a custar caro. Manter guarnições, financiar exércitos, sustentar aliados, tudo drenava as reservas. Para um Estado que desprezava o comércio e a moeda, o ouro estrangeiro tornava-se necessidade inevitável. A pureza econômica desaparecera, e com ela o orgulho moral. Esparta agora dependia daquilo que dizia odiar: dinheiro e diplomacia. Era o sinal mais claro de que o ferro estava se dobrando. A arrogância militar cedeu lugar à insegurança. A cada campanha, as perdas aumentavam. A cada tratado, a influência diminuía. As cidades aliadas exigiam mais autonomia, e as rebeliões internas se tornavam mais frequentes. O equilíbrio de Licurgo, outrora símbolo de harmonia, parecia agora um fardo arcaico. A rigidez que mantivera a ordem transformava-se em incapacidade de adaptação. Agesilau, cego pela nostalgia do heroísmo, acreditava que mais disciplina resolveria tudo. Reforçou o treinamento, aumentou a vigilância sobre os ilotas e restaurou cerimônias antigas para reafirmar a identidade espartana. Mas enquanto tentava reviver o passado, o presente lhe escapava. Esparta já não era o mesmo organismo coletivo. Era uma estrutura oca, com aparência de força e coração enfraquecido. Os sinais do declínio eram visíveis até nos detalhes do cotidiano. Os mercados, antes quase inexistentes, começaram a surgir discretamente, alimentados por mercadores estrangeiros. Jovens espartanos buscavam o luxo que seus pais haviam desprezado. As armas antes forjadas com devoção eram agora produzidas em massa e com menor qualidade. Os rituais religiosos, antes conduzidos com solenidade, tornavam-se apáticos e mecânicos. Até mesmo as mulheres, outrora altivas e temidas, falavam em abandonar a rigidez e buscar vida fora da Lacônia. A cidade mais disciplinada da Grécia começava a experimentar o caos silencioso da dúvida. O ferro polido demais perdia a têmpera. Esparta ainda marchava em formação, mas já não sabia para onde. No plano político, a desconfiança crescia. As vitórias de Agesilau no exterior contrastavam com a miséria interna. As classes mais ricas, os donos das terras, acumulavam poder. Os guerreiros comuns empobrecidos perdiam direitos. A antiga igualdade dos iguais tornava-se farsa. O número de cidadãos plenos caía, e os éforos, guardiões das leis, tornavam-se déspotas administrativos, manipulando decisões conforme interesses próprios. O Estado, que antes era um corpo indivisível, agora se movia como um animal ferido, reagindo mais por instinto do que por razão. Esparta ainda inspirava medo, mas já não despertava respeito. O nome que um dia representara virtude e força tornara-se sinônimo de arrogância e decadência. E quando o medo substitui o respeito, a ruína é apenas questão de tempo. O golpe final ao mito veio de onde ninguém esperava, de dentro da própria Grécia Central. Na Beócia, uma cidade até então secundária, Tebas, começava a se erguer. Seus generais estudavam cada fraqueza do exército espartano, cada tática, cada formação. Entre eles estava um homem silencioso, culto e visionário, Epaminondas. Ele compreendia que Esparta não era invencível, apenas previsível. Suas fileiras tão perfeitas eram também rígidas. Sua disciplina tão admirada
era sua própria prisão. Enquanto Agesilau tentava manter o império pela força, Epaminondas preparava uma revolução na forma de guerrear. E quando o destino colocou os dois mundos frente a frente, o ferro encontrou seu rival, a inteligência. Enquanto Esparta se desgastava em guerras intermináveis, uma nova potência crescia em silêncio. Tebas, situada no coração da Beócia, cercada de vales férteis e protegida por montes que filtravam o vento, parecia, aos olhos dos espartanos, apenas mais uma cidade submissa, mas a aparência enganava. Depois de décadas sob humilhações impostas por guarnições lacedemônias, Tebas havia aprendido o valor da paciência. Seus líderes observavam, registravam e esperavam. Quando Esparta conquistou o domínio sobre a Grécia, Tebas foi uma das primeiras a sentir o peso do ferro sobre o pescoço. E como toda cidade que conhece a servidão, aprendeu que a liberdade só se conquista na hora certa. Na segunda metade do século IV a.C., essa hora começava a se aproximar. O Império Espartano, cansado e confiante, não percebeu o perigo crescendo logo ao norte de sua fronteira. Epaminondas, filho de uma família nobre, mas sem grande fortuna, era um homem de caráter singular. Educado em filosofia pitagórica e música, acreditava que a harmonia das notas era reflexo da harmonia do mundo e que a guerra, se conduzida com sabedoria, podia ser uma arte, não apenas violência. Diferente dos generais espartanos, que viam a batalha como dever, ele via o campo de combate como um organismo vivo, mutável, onde a mente podia vencer o músculo. Epaminondas treinava seus homens não apenas para lutar, mas para pensar. Sob sua influência, o exército tebano tornou-se um laboratório de táticas novas. Ele reorganizou as falanges, alterou as formações tradicionais e criou a ideia de uma linha oblíqua, um ataque concentrado em um único ponto decisivo, capaz de romper até a formação mais rígida. A arma que destruiria Esparta não seria o bronze, mas o raciocínio. Mas antes da espada viria a política. Tebas começara sua rebelião de forma sutil. Infiltrados nas cidades vizinhas, espalhavam descontentamento, enquanto diplomatas persuadiam Atenas e Argos a reconsiderar antigas alianças. Em 382 a.C., Esparta cometeu o erro que mudaria tudo. Invadiu Tebas durante uma festividade religiosa e impôs uma guarnição permanente na acrópole da cidade. O gesto, visto como profanação, inflamou o orgulho tebano. Durante 3 anos, a cidade viveu sob ocupação, até que um pequeno grupo de exilados, liderados por Pelópidas, o amigo mais próximo de Epaminondas, infiltrou-se à noite, disfarçado de mulheres em um banquete, e assassinou os líderes colaboracionistas. O povo se levantou, as ruas arderam e os soldados espartanos foram massacrados. Em uma única noite, Tebas libertou-se. A chama da revolta incendiara a Grécia novamente. A resposta de Esparta foi imediata. Agesilau II marchou para o norte, convocando aliados e exigindo obediência. Mas o império já não obedecia como antes. Corinto hesitou. Argos recusou. Atenas fingiu neutralidade, apenas para apoiar Tebas secretamente. O rei espartano encontrou uma Grécia diferente daquela que conquistara. O medo desaparecera, substituído por rancor. Em cada cidade havia memórias de opressão e famílias destruídas por guarnições espartanas. Tebas, com sua recente vitória simbólica, tornara-se o ponto de convergência de todos os ressentimentos. E no centro desse turbilhão estava Epaminondas, que compreendia algo que Agesilau jamais entenderia. A verdadeira força não nasce do domínio, mas da coesão. Esparta controlava pela rigidez. Tebas unia pela promessa de liberdade. E essa diferença, invisível à primeira vista, decidiria o futuro da Grécia. Nos anos seguintes, Tebas reorganizou-se com precisão quase científica. O exército foi reformado, as milícias locais transformadas em unidades profissionais e o treinamento físico combinado com disciplina intelectual. Epaminondas, como estrategista e filósofo, acreditava que o corpo devia obedecer à mente, não o contrário. Ele criou a Banda Sagrada de Tebas, uma unidade de 300 soldados formados em pares de companheiros. Uma irmandade cuja lealdade mútua seria mais forte do que o medo da morte. A coesão emocional tornava-os imbatíveis. Era uma ideia revolucionária. Transformar o afeto em arma. Contra os guerreiros espartanos,
Movidos por dever, ele colocaria homens movidos por devoção. O campo de batalha deixaria de ser um lugar de ordens e passaria a ser um espaço de ideias. E nessa arena, Esparta estava perdida antes mesmo do primeiro golpe. A influência de Epaminondas ultrapassava as lanças e escudos. Ele acreditava que a guerra era, em essência, o reflexo da justiça. Defendia que uma cidade só podia vencer se lutasse por uma causa legítima e não por soberba. Em Tebas, cada soldado era instruído a compreender o motivo da luta, não apenas a obedecer. Essa consciência coletiva deu aos tebanos uma energia que Esparta já não possuía. Enquanto os espartanos treinavam para obedecer sem pensar, os tebanos aprendiam a agir com autonomia coordenada. O resultado era devastador. Uma mente coletiva guiada pela inteligência. Epaminondas observava Esparta de longe, estudando suas campanhas, seus deslocamentos e até seus rituais. Ele sabia que a vitória viria, não de uma batalha repentina, mas de uma armadilha construída com paciência. O inimigo mais perigoso não era o que atacava o ferro, era o que o fazia se enferrujar por dentro. Na primavera de 371 a.C., o destino começou a se mover. Tebas fora excluída das negociações de paz entre Esparta e Atenas, e Epaminondas, ofendido, recusou-se a assinar qualquer tratado que não reconhecesse a autonomia beócia. Haresilau II, furioso, declarou guerra. As tropas espartanas marcharam para o norte, confiantes como sempre. A falange perfeita, composta pelos guerreiros mais temidos do mundo grego, avançava sob o sol da Tessália, enquanto os hinos à vitória ecoavam nas montanhas. Mas o que os espartanos não sabiam era que marchavam em direção a um novo tipo de guerra, uma guerra pensada, não apenas travada. Tebas, liderada por Epaminondas, preparava o campo de Leuctra, estudando o terreno, os ventos, o ângulo do sol e até o humor dos homens. Pela primeira vez, o ferro enfrentaria a mente. E foi assim que o inimigo invisível de Esparta deixou de ser uma ideia e tornou-se um exército real. Não um exército maior, mas um exército que sabia onde mirar. Epaminondas não precisava destruir o corpo de Esparta. Bastava quebrar sua confiança. O mito da invencibilidade já estava ferido. Em Leuctra, ele o enterraria. E quando o sol nascesse sobre aquele campo, o ferro finalmente encontraria o limite do próprio peso. O sol nasceu sobre o vale de Leuctra, tingindo de bronze o pó suspenso no ar. Era o verão de 371 a.C., e o destino da Grécia marchava em duas direções opostas. De um lado, Esparta, velha senhora da guerra, ainda acreditando na eternidade de seu nome. Do outro, Tebas, jovem e ousada, conduzida por um homem que via o campo de batalha como um tabuleiro de razão. O terreno era irregular, cortado por colinas suaves e vinhedos, e o vento da Beócia trazia consigo o pressentimento de tragédia. Epaminondas observava em silêncio, com a serenidade de quem já havia visualizado a vitória. Do outro lado, o comandante espartano Cleombroto, rei da linhagem dos Agíadas, preparava sua falange com a confiança herdada de séculos. A batalha que se aproximava não seria apenas uma disputa entre exércitos, seria o julgamento de uma ideia, a crença de que a disciplina bastava para vencer o mundo. As forças eram desiguais. Esparta contava com quase 10.000 homens, entre hoplitas e aliados, dispostos em formação clássica. Uma linha reta e compacta, com o flanco direito composto pelos espartanos de elite. Tebas, com pouco mais da metade desse número, parecia condenada à derrota. Mas Epaminondas enxergava a guerra de outro modo. Ele rompeu a simetria. Concentrando seu poder no lado esquerdo, formou uma falange de 50 fileiras de profundidade. Um muro de lanças que avançaria como um punho único. À direita, deixou suas forças mais leves, ordenando que recuassem gradualmente ao contato, criando uma ilusão de fraqueza. O plano era simples e genial. Atacar onde Esparta era mais forte, mas de maneira tão intensa e inesperada que o inimigo não tivesse tempo de reagir. Era a inversão do dogma espartano, o caos controlado contra a ordem rígida. No amanhecer da batalha, o silêncio era quase ritual. Os tebanos ajustavam suas lanças, o brilho dos escudos refletia o sol, e o murmúrio das preces se misturava ao bater compassado dos corações.
Entre as fileiras da banda sagrada, Epaminondas caminhava devagar, tocando os ombros de seus homens. Hoje, dizia ele, lutaremos não por Tebas, mas por todos os que viveram sob o peso do ferro. Do outro lado do campo, Cleon Broto observava com estranheza aquela disposição incomum, mas confiava na tradição. A falange espartana jamais falhara. Quando as trombetas soaram, o chão tremeu sob o passo simultâneo de centenas de escudos. O ar se encheu de poeira e de um rugido que não vinha da voz humana, mas do encontro de eras. O velho mundo marchando contra o novo. O impacto foi brutal. A falange tebana avançou sobre o flanco direito espartano como uma muralha viva. Os escudos se chocaram, as lanças se partiram e o som metálico das lâminas se misturou ao grito de dor e de surpresa. Esparta nunca enfrentara algo assim. Acostumados à simetria perfeita, seus comandantes hesitaram diante do desequilíbrio. O centro da formação começou a colapsar. Epaminondas avançava com os pés cravando o chão, guiando a frente de ataque pessoalmente. Ao seu lado, a banda sagrada abria caminho com precisão quase coreográfica. Cada movimento fora ensaiado, cada passo calculado para romper o ponto vital da falange inimiga. O rei Cleombroto, tentando reorganizar suas fileiras, foi atingido por uma lança no peito e caiu cercado pelos seus. Quando o estandarte real tombou, um silêncio breve percorreu o campo, a pausa antes da catástrofe. A falange espartana, desorientada, tentou recuar. Mas Esparta não sabia recuar. Sua disciplina, que durante séculos fora sua maior virtude, agora se transformava em prisão. Os soldados, incapazes de romper a formação para fugir, foram cercados e esmagados. O ferro, que sempre fora instrumento de domínio, agora se voltava contra si mesmo. Epaminondas ordenou o avanço total. O terreno se tingiu de vermelho, o cheiro de sangue e pó subia como névoa densa. Os espartanos lutavam com coragem, mas sem direção, sem o mito que os sustentava. Cada homem que tombava era um pilar a menos da estrutura que sustentara a supremacia da Lacônia. Quando o sol atingiu o zênite, o exército mais temido da Grécia estava em ruínas. Pela primeira vez em séculos, a palavra derrota associava-se ao nome de Esparta. Do outro lado do campo, o exército tebano permanecia em silêncio. Não houve gritos de triunfo nem celebrações. Epaminondas, coberto de poeira, caminhou entre os corpos dos mortos e ordenou que os feridos fossem tratados, espartanos e tebanos, sem distinção. Ele compreendia que aquele momento não era apenas uma vitória, mas o fim de uma era. Esparta caíra pela mesma razão que havia vencido. Sua fé cega na imutabilidade da força. A mente vencera o músculo, o movimento, a rigidez. E enquanto as aves de rapina começavam a descer sobre o campo, o vento soprou sobre os estandartes despedaçados de Esparta, levando consigo o último resquício de seu orgulho. A Grécia nunca mais seria a mesma. À noite, o campo de Leuctra permanecia coberto por um silêncio quase religioso. As tochas tremulavam sobre os escudos quebrados, e os soldados tebanos, exaustos, observavam o horizonte. Epaminondas permaneceu, sozinho, olhando as estrelas refletidas nas poças de sangue. Foi necessário destruir o mito, murmurou, para libertar os homens. Em Tebas os sinos tocaram anunciando a vitória, mas nas montanhas do Peloponeso o eco soava como um presságio sombrio. Esparta ainda existia, mas o que morrera naquele dia era seu espírito. A cidade que jamais se curvara, que jamais se permitira sentir, agora estava de joelhos diante da própria humanidade. O ferro, finalmente, havia conhecido o peso do tempo. Depois de Leuctra, o silêncio tomou conta da Lacônia. As notícias chegaram como um veneno lento, atravessando as montanhas e os vales até alcançar o coração de Esparta. Nas praças ninguém falava. As mães, acostumadas a entregar seus filhos à guerra com orgulho, agora os recebiam em urnas. A geração que crescera acreditando na invencibilidade via atônita o mito se desfazer como poeira nas mãos. Agesilau II, envelhecido e amargurado, retornou de suas campanhas para encontrar uma cidade que já não o reverenciava.
O ferro, outrora símbolo de pureza, agora era apenas peso. As lanças jaziam encostadas nas paredes. Os escudos enferrujavam sob o sol e as canções de guerra foram substituídas por murmúrios. Esparta sobrevivia, mas não vivia. A cidade dos guerreiros tornara-se uma cidade de fantasmas. As consequências da derrota foram devastadoras. Tebas libertou a Messênia, devolvendo a terra aos descendentes dos ilotas, que por séculos haviam sido escravizados. Em uma única decisão, Epaminondas destruiu o pilar que sustentava a economia espartana. Esparta, privada de sua base agrícola, mergulhou em crise. O exército foi reduzido a um punhado de homens. A juventude, outrora forjada na disciplina, dispersou-se. Alguns buscaram fortuna em outras cidades, servindo como mercenários. Outros, desiludidos, abandonavam a agoge. O rigor de Licurgo tornara-se letra morta. Os éforos tentavam restaurar a ordem com decretos e punições, mas o medo já não tinha força. O Império do Ferro fora derrotado pela mente, e agora morria pelo vazio. Não havia inimigo a combater, apenas a si mesmo. O rei Agesilau, obstinado até o fim, ainda tentaria reviver a glória perdida. Liderou campanhas menores, vendendo sua espada a reis estrangeiros em troca de ouro, numa inversão cruel daquilo que Esparta representara. Aquele que um dia governara a Grécia inteira, agora lutava como mercenário, servindo ao Egito e à Pérsia. Era um símbolo trágico. O rei que trocou o ideal pela sobrevivência. Quando morreu em 360 a.C., seu corpo foi trazido de volta à Lacônia dentro de uma caixa de madeira. Um eco amargo da grandeza passada. Nenhum cortejo triunfal o esperava. Apenas o silêncio do vale e o vento frio que sussurrava entre as colunas do templo de Ártemis Ortia. Esparta. Ao perder a guerra, perdera a alma. Sem guerreiros, Esparta tornou-se refém da memória. Os anciãos contavam histórias aos filhos sobre a glória antiga, mas ninguém acreditava mais. Os jovens já não viam sentido em viver sob as regras de Licurgo. O mundo havia mudado. As cidades vizinhas prosperavam com o comércio e as artes, enquanto Esparta permanecia congelada no tempo, orgulhosa demais para aprender, fraca demais para lutar. Os templos se esvaziavam, os campos tornavam-se áridos, e as academias militares, antes cheias de vozes, ecoavam o vazio. A cidade que havia nascido para a guerra não sabia existir em paz, e no fundo, talvez nunca tivesse sabido o que era realmente vencer, porque a vitória sem propósito é apenas uma forma lenta de morrer. O que restava era o mito. Um mito que atravessaria séculos, transformando Esparta em símbolo de disciplina e força, mesmo que a realidade tivesse sido bem mais amarga. Os poetas e historiadores romanos exaltariam sua coragem, os filósofos sua austeridade, mas poucos lembrariam o preço. Por trás da imagem idealizada de guerreiros perfeitos, havia um povo que sacrificou tudo: amor, liberdade, arte, alegria, em nome da obediência. Esparta deixara de ser cidade para tornar-se advertência. Um espelho escuro onde civilizações futuras veriam refletido o perigo de confundir força com virtude. No fim, toda glória sem compaixão é apenas uma ruína com bons músculos. Séculos mais tarde, viajantes estrangeiros descreveriam a Lacônia como um campo vazio. As muralhas nunca foram erguidas, e as casas simples desabaram sobre si mesmas. Onde antes marchavam 1000 lanças, agora pastavam cabras. O Eurotas corria lento, indiferente, como se o próprio rio tivesse se cansado de testemunhar a decadência dos homens. Alguns camponeses ainda chamavam aquelas terras de Esparta, mas era apenas um nome. O ferro havia se dissolvido na terra. O espírito que um dia incendiara a Grécia se apagara, restando apenas uma lição gravada na poeira. Nenhuma cidade é invencível quando esquece por que nasceu. E é neste ponto da história que cabe uma pausa, não apenas para refletir sobre Esparta, mas sobre nós. A queda dessa cidade não foi o fim de um povo, mas o espelho de uma condição humana. Quantas vezes civilizações inteiras não repetiram o mesmo erro, trocando propósito por poder e virtude por obediência? É por isso que histórias como esta precisam ser lembradas, recontadas e sentidas. E é exatamente isso que fazemos aqui, no Reinos Esquecidos, um refúgio para quem busca entender as sombras por trás das glórias, as ruínas que ainda falam. Se esta jornada pela ascensão e queda de Esparta te tocou, inscreva-se no canal e junte-se a nós.
Há muitos outros impérios esperando para contar seus segredos antes que o tempo os apague. A história não termina, ela apenas muda de forma. O tempo é o inimigo mais paciente de todos. Esparta, que vencera cidades, impérios e até a própria fome, não conseguiu vencer o esquecimento. As colinas da Lacônia, outrora marcadas por campos de treinamento e marchas militares, tornaram-se silenciosas. O vento, que antes carregava o som das trombetas, agora passava entre colunas quebradas e oliveiras retorcidas. O ferro, sua essência e seu orgulho, oxidava sob o sol que outrora testemunhara vitórias. O mesmo sol, agora indiferente, iluminava apenas ruínas e lembranças. O povo que se julgava imortal descobria que até o bronze dos deuses se desfaz na areia do tempo. Esparta não foi destruída por inimigos. Foi consumida pela própria rigidez. A cidade que nunca se curvou acabou se quebrando por dentro. Os séculos seguintes apagaram suas fronteiras, mas não seu nome. Viajantes de Roma, de Bizâncio, de Veneza, todos passaram pela Lacônia e registraram o mesmo cenário. Vastas planícies vazias, casas sem telhado, templos em ruínas e o silêncio como único habitante. Alguns camponeses ainda cultivavam a terra, ignorantes da história que pisavam. Outros apontavam para as pedras e diziam: aqui os homens não choravam. Era o epitáfio de uma civilização que viveu sem piedade e morreu sem consolo. O mito sobreviveu à cidade, como acontece com todos os mitos, mas sua verdade se perdeu. Os guerreiros de Esparta tornaram-se lenda, e a lenda, aos poucos, se transformou em espelho. Um espelho, onde cada geração projeta o que teme e o que deseja ser. Nos séculos posteriores, filósofos e reis invocariam o nome de Esparta como exemplo de ordem, coragem e disciplina. Uns a exaltariam, outros a temeriam. Platão a idealizaria em suas leis. E mais tarde, déspotas e ditadores a citariam como modelo de pureza e força. Poucos compreenderiam que Esparta não foi um ideal, mas um aviso. Sua grandeza era feita de ferro. E o ferro, por mais brilhante que seja, sempre carrega dentro de si o germe da corrosão. O mundo moderno herdou seu fascínio pela força e sua cegueira para o equilíbrio. E assim, de forma quase irônica, Esparta vive mais viva nas ruínas do que jamais viveu em sua glória. Porque enquanto existir o poder, existirá o medo de perdê-lo. E Esparta é o nome desse medo. As mulheres de Esparta, aquelas que um dia enviaram seus filhos à guerra com a frase "volte com o escudo" ou sobre ele, desapareceram sem epitáfio. Nenhum poema as homenageou, mas nelas residia a verdadeira coragem. Não a de matar, mas a de suportar. Foram elas que assistiram ao fim com os olhos secos, entendendo antes de todos que o ferro nunca protege por completo. Quando as muralhas invisíveis da cidade desabaram, foram as mães, as viúvas e as filhas que continuaram a cultivar o solo, a manter aceso o fogo doméstico. O heroísmo, afinal, sobrevive mais na vida cotidiana do que nas marchas triunfais. E talvez, se Esparta tivesse ouvido o silêncio das suas mulheres, tivesse encontrado um caminho diferente do que o da extinção. Os filósofos diriam depois que a ruína de Esparta era inevitável, que nenhuma sociedade pode viver eternamente sem mudar. Mas há algo mais profundo na sua queda. Esparta acreditava que podia vencer a natureza humana, controlar o desejo, eliminar a dúvida, silenciar a compaixão. Ao fazer isso, esqueceu-se de que o que nos torna humanos é justamente a imperfeição. O ferro pode ser puro, mas o coração precisa de impurezas para pulsar. Ao tentar criar um povo de guerreiros sem medo, Esparta criou homens sem alma. E o que é uma civilização sem alma, senão uma estátua belíssima e vazia, à espera de se despedaçar? Séculos depois, quando arqueólogos e viajantes exploraram as ruínas do Peloponeso, encontraram fragmentos de templos, inscrições quase apagadas, lanças quebradas. Nenhum tesouro, nenhum monumento dourado, apenas pedra e pó. Mas nas entrelinhas desses vestígios havia algo mais forte do que ouro: o eco do esforço humano por significado. Porque no fim, toda cidade, por mais poderosa que seja, deseja apenas isso: não ser esquecida. Esparta morreu, mas deixou uma cicatriz no tempo. E é essa cicatriz que ainda brilha quando a história se repete, como se o passado estendesse a mão para avisar os que vêm depois. Cuidado com o preço da perfeição. Hoje, quando falamos de disciplina,
De força, de glória militar, ainda citamos Esparta. Seu nome se tornou símbolo, metáfora, advertência. A cada nova guerra, a cada império que se ergue prometendo ordem e grandeza, Esparta ressurge, não como inspiração, mas como lembrança de que nada é eterno. A história dos homens é uma sucessão de muralhas erguidas e destruídas por mãos humanas. E no centro dessa espiral, Esparta permanece imóvel, feita de ferro e silêncio. Talvez seja essa sua imortalidade. Ensinar pela ruína o que nunca soube pela glória. Porque o que sobrevive no fim não são as armas nem os reis. São as lições gravadas nas cinzas. E entre as cinzas de Esparta, o vento continua a soprar. Não há cânticos, nem exércitos, nem vitórias. Apenas o som distante de um rio que ainda corre, lembrando que o tempo nunca para, apenas muda de curso. O ferro já se foi, mas a história permanece. E em cada ruína, em cada pedra marcada pela sombra do passado, repousa a advertência que nenhum povo deveria esquecer. Quem vive pela espada, morre pelo silêncio.